Havia um segredo guardado entre as panelas de cobre e o cheiro de pão quente que subia da cozinha do solar dos Valmont. Um segredo que Isabel carregava no peito como quem carrega uma chama que nunca se apaga, mas que jamais pode ser mostrada à luz do dia. Um segredo que pulsava em cada batida do seu coração, em cada olhar furtivo, em cada momento roubado do tempo. Era 1890. O Brasil respirava ares de mudança após a abolição da escravatura e a proclamação da República, mas dentro daquele casarão imponente de pedra e ferro, erguido no coração do Vale do Paraíba, cercado por cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, o tempo parecia obedecer a outras regras, regras antigas e implacáveis. Ali, as hierarquias eram rígidas como os portões de ferro forjado que separavam os salões de mármore italiano, com seus lustres de cristal importados da França e tapetes persas que custavam fortunas, da ala dos criados, onde o chão era de tábuas gastas pelo tempo e as janelas estreitas davam para o quintal de terra batida onde galinhas ciscavam entre as ervas aromáticas. Isabel tinha 28 anos, cabelos castanhos sempre presos num coque simples mas impecável, e olhos verdes que pareciam guardar tempestades silenciosas, segredos antigos, dores nunca compartilhadas. Olhos que já haviam chorado demais, que já haviam visto demais da crueldade do mundo, da injustiça da vida, do peso das escolhas que fazemos sem saber que mudarão nosso destino para sempre. Chegará àquela casa 10 anos antes, ainda jovem e sonhadora, com apenas 18 anos, trazendo somente uma trouxa de roupas amarrada com cordas e um coração cheio de esperança ingênua de que a vida poderia ser diferente, de que trabalhar numa casa nobre significava segurança, dignidade, talvez até um futuro melhor. Agora, era cozinheira principal, respeitada pelos outros criados que pediam sua opinião sobre tudo, temida pelas mucamas mais jovens que não ousavam questionar suas ordens ou chegar atrasadas aos turnos, mas completamente invisível para os senhores que habitavam os andares superiores do casarão, como se ela fosse apenas mais uma peça da mobília, útil mas sem importância real. Mas havia uma exceção. Uma única exceção que fazia seu coração bater diferente, acelerado, perigoso, sempre que ouvia aqueles passos firmes e decididos ecoando no corredor de pedra fria. Lúcio de Valmont, o conde viúvo. 35 anos, cabelos negros como asa de corvo, sempre penteados para trás com perfeição aristocrática, brilhando com pomada importada que cheirava sândalo e especiarias distantes. Olhar profundo, de um castanho tão escuro que parecia negro sob certas luzes, e sempre distante, como se enxergasse além das paredes grossas de pedra, além do tempo que corria inexorável, além da dor que carregava como uma segunda pele que nunca poderia tirar. Mãos fortes mas elegantes, porte altivo herdado de gerações e gerações de nobres que governaram aquelas terras, mas ombros que carregavam o peso de uma tristeza profunda que nunca cicatrizara, que sangrava por dentro onde ninguém podia ver. Desde que perderá a esposa no parto, 9 longos anos atrás, numa noite de inverno que ele jamais conseguiria esquecer por mais que tentasse, tornará-se uma sombra dentro da própria casa, um fantasma que vagava pelos corredores evitando os lugares onde ela costumava estar. O menino que nascerá daquela tragédia incompreensível, pequeno Antônio, de cabelos escuros e encaracolados como os do pai e sorriso tímido que iluminava qualquer ambiente quando finalmente aparecia, era tudo o que lhe restava de amor verdadeiro neste mundo cruel, e paradoxalmente, tudo o que lhe lembrava constantemente da dor insuportável de ter perdido a mulher que amava mais que a própria vida enquanto trazia ao mundo o filho que tanto desejavam, que tanto haviam planejado, que deveria ter sido a maior alegria e se tornou a maior tragédia. O conde não conseguia olhar para o filho sem sentir o peito apertar violentamente, como se mãos invisíveis espremessem seu coração até a última gota de sangue, sem ver o rosto da esposa morta refletido nos traços delicados da criança inocente. Cada sorriso do menino era uma lâmina afiada cortando feridas que se recusavam teimosamente a fechar, cada gargalhada era um lembrete doloroso do riso que nunca mais ecoaria pelos salões vazios. E foi assim, nesse vácuo de amor e abandono emocional, que Isabel, sem perceber exatamente como ou quando isso aconteceu, sem entender o destino que se desenhava sorrateiro diante dela como teia invisível, tornou-se a mãe que o menino nunca teve, o porto seguro que toda criança precisa. Ela o acalentava quando chorava de madrugada, acordando com os gritos mesmo do outro lado da casa, subindo escondida a escada dos fundos que rangia traiçoeiramente no 5º degrau, arriscando o emprego que era tudo que tinha, arriscando a reputação que uma mulher sozinha precisava proteger como tesouro, arriscando literalmente tudo por aquela criança abandonada emocionalmente que precisava desesperadamente de colo, de carinho, de alguém que a amasse sem reservas. Contava-lhe histórias fantásticas enquanto preparava o jantar, as mãos ocupadas descascando batatas ou mexendo molhos aromáticos,
inventando contos elaborados de cavaleiros valentes que salvavam reinos inteiros e dragões bondosos que protegiam crianças perdidas, histórias que faziam os olhinhos curiosos do menino brilharem de puro encantamento, esquecendo por algumas horas preciosas da solidão que o cercava. Ensinava-lhe sobre o mundo através das janelas embaçadas da cozinha sempre quente, onde o pequeno Antônio passava infinitamente mais horas do que nos salões enormes, vazios e frios do andar de cima, onde os retratos severos dos ancestrais mortos há décadas pareciam julgá-lo em silêncio pesado, cobrando dele uma perfeição impossível para qualquer criança, quanto mais para uma tão jovem e assustada. E o conde observava tudo aquilo. De longe, sempre mantendo a distância segura, escondido nas sombras dos corredores mal iluminados, apoiado discretamente no batente da porta da biblioteca onde fingia ler, o coração apertando dolorosamente cada vez que via aquela cena de ternura pura que ele próprio não conseguia oferecer ao próprio filho. Observava fascinado a mulher de olhos verdes embalar seu filho com uma delicadeza infinita e natural, observava a paciência que nunca se esgotava mesmo depois de um dia inteiro de trabalho extenuante, o amor incondicional que brotava tão natural quanto água cristalina de fonte pura na montanha. E algo dentro dele, algo que julgava completamente morto e enterrado junto com sua esposa amada naquele túmulo de mármore frio e impessoal no cemitério sombrio da igreja, começava a despertar perigosamente como brasa esquecida sob cinzas que de repente encontra oxigênio novo, perigoso, ardente, impossível de ignorar por mais que tentasse, por mais que lutasse contra. Mas entre um conde poderoso e uma simples cozinheira, havia um abismo intransponível. Um abismo profundo feito de sobrenomes que ecoavam respeitosamente por gerações incontáveis, de tradições rígidas que sufocavam qualquer sentimento verdadeiro que ousasse desafiar a ordem estabelecida, de um mundo implacável que não perdoava, jamais, em hipótese alguma, sob circunstância nenhuma perdoava, quem ousava atravessar essas fronteiras invisíveis mas absolutamente indeléveis, escritas com o sangue e as lágrimas amargas de todos aqueles que haviam tentado antes e foram completamente destruídos, apagados da história, condenados ao ostracismo eterno. Naquela tarde morna de outono, enquanto as folhas douradas caíam lentamente dos jacarandás centenários do jardim e Isabel amassava metodicamente a massa do pão com as mãos cobertas de farinha branca e fina, os dedos fortes e hábeis trabalhando o ritmo hipnótico que conhecia de memória desde menina. O movimento repetitivo e reconfortante que sempre acalmava sua mente inquieta e seus pensamentos perigosos. Ela não sabia que o destino já estava sendo moldado inexoravelmente. Não como a massa obediente entre seus dedos calejados, macia e previsível, mas como algo muito maior, muito mais poderoso e completamente incontrolável, uma força da natureza impossível de deter. Foi numa noite tempestuosa de agosto que tudo começou a mudar de verdade, irreversivelmente, como se o próprio céu carregado soubesse que algo monumental e irreversível estava prestes a acontecer entre aquelas paredes antigas que guardavam tantos segredos. A chuva caía violenta e implacável sobre as telhas coloniais do casarão, martelando sem a menor piedade, criando um ruído ensurdecedor que abafava qualquer outro som. O vento uivava desesperado pelas frestas das janelas antigas que nunca fechavam perfeitamente, fazendo um som fantasmagórico e assustador que arrepiava a espinha de qualquer um. Os relâmpagos iluminavam os corredores escuros e intermináveis com clarões brancos e cegantes, quase sobrenaturais, que faziam as sombras dançarem freneticamente nas paredes grossas de pedra como espíritos inquietos de mortos insepultos que vagam eternamente sem descanso. Antônio, com seus 9 anos ainda frágeis, acordou completamente apavorado com os trovões ensurdecedores que pareciam rasgar o próprio céu ao meio, como se o mundo estivesse acabando ali mesmo. Seu grito agudo de pavor puro ecoou pela casa enorme e silenciosa, cortando a noite como lâmina afiada. Não era a primeira vez que aquilo acontecia, o menino sempre teve medo de tempestades, um medo visceral que o paralisava completamente. Isabel já conhecia perfeitamente o caminho até o quarto do menino mesmo no escuro mais absoluto e sufocante, subir apressada a escada estreita dos fundos, aquela que rangia traiçoeiramente e alto demais no 5º degrau de madeira podre que ninguém nunca consertava, atravessar silenciosa como sombra o corredor estritamente proibido onde os criados não deveriam jamais, sob hipótese nenhuma, pisar sem autorização expressa, entrar furtiva no mundo aristocrático que não era seu, que nunca seria seu por mais que seu coração ingênuo às vezes desejasse secretamente. Mas naquela noite específica, quando finalmente abriu com cuidado a pesada porta de mogno primorosamente entalhado do quarto infantil luxuoso, decorado com papel de parede francês caríssimo estampado com cavalos selvagens e castelos medievais,
móveis de jacarandá reluzente importados que custavam mais dinheiro do que ela ganharia em toda sua vida inteira de trabalho duro. Encontrou inesperadamente outra figura já ali presente, recortada dramaticamente contra a luz fraca, dourada e tremulante da lamparina antiga a óleo que ardia baixa sobre a comoda. Lúcio de Valmont estava sentado tenso na beira da cama imensa do filho assustado, os ombros largos e normalmente tão retos curvados em completa derrota, absolutamente perdido, sem a menor ideia de como acalmar efetivamente o choro desesperado e inconsolável da criança que se debatia violentamente sob os lençóis de linho egípcio bordados à mão. Suas mãos, sempre tão firmes e seguras quando assinavam documentos comerciais importantes ou montavam com maestria os cavalos mais selvagens e indomáveis da vasta propriedade, tremiam visivelmente, pateticamente sobre os lençóis caros, completamente inúteis, dolorosamente impotentes diante do medo genuíno do próprio filho que precisava desesperadamente dele. Os olhos castanhos escuros dele encontraram os olhos verdes dela através da penumbra dourada e dançante do quarto infantil. E por um instante impossível de medir que pareceu se estender pela eternidade inteira, completamente suspenso no tempo como uma gota de chuva congelada no ar um segundo antes de cair e se estilhaçar, nenhum dos dois soube exatamente o que dizer, o que fazer, como reagir apropriadamente àquela situação inesperada e delicada que os colocava perigosamente próximos, vulneráveis, expostos. O mundo inteiro parou de girar completamente. Eu não sabia como, não sei o que fazer. A voz grave do conde falhou vergonhosamente, quebrando-se de um jeito humilhante que Isabel nunca, absolutamente nunca havia escutado antes vindo daquele homem sempre tão controlado e senhor de si. Era a voz exposta de um homem completamente derrotado por suas próprias limitações, de um pai que havia falhado miseravelmente, repetidas vezes, com o próprio filho inocente, de alguém que carregava uma culpa tão pesada e esmagadora que mal conseguia respirar direito sob o peso dela. Isabel sentiu algo apertar dolorosamente em seu peito sensível, uma dor aguda e familiar que momentaneamente roubou todo o seu fôlego. Havia tanta dor crua e não tratada naquele homem poderoso, tão acostumado a mandar e ser obedecido, agora ali sentado completamente vulnerável como uma criança perdida no escuro. Tanta solidão profunda e antiga entalada na garganta que ele não conseguia engolir, tanto amor desesperado reprimido e perigosamente engarrafado que não encontrava caminho nenhum para sair sem destruir tudo, que sufocava lentamente por dentro como veneno invisível corroendo a alma. "Posso ajudar, senhor?" A voz dela saiu naturalmente mais suave, mais doce do que havia pretendido inicialmente, quase um sussurro íntimo carregado de ternura genuína e involuntária que ela não conseguiu esconder completamente. Ele apenas assentiu brevemente com a cabeça aristocrática, afastando-se lentamente da cama infantil como quem reconhece publicamente sua própria derrota completa e humilhante, como quem finalmente desiste de uma batalha impossível que nunca realmente soube como vencer, que nunca teve as armas certas ou a coragem necessária para lutar de verdade. Isabel sentou-se naturalmente ao lado de Antônio ainda soluçante com a desenvoltura de quem havia feito exatamente aquilo milhares de vezes antes. Passou a mão com infinita delicadeza e carinho maternal pelos cabelos escuros molhados de suor frio do menino ainda tremendo de medo, cantarolou baixinho, quase inaudivelmente, a canção de ninar antiga e simples que sua própria mãe, já falecida há tantos anos, costumava lhe cantar quando ela mesma era apenas uma criança assustada, lá na casinha. Extremamente humilde à beira do rio barulhento onde a vida era dura como pedra e o dinheiro sempre escasso demais, mas os abraços eram genuinamente calorosos e o amor verdadeiro nunca, absolutamente nunca faltava nas horas difíceis. Em poucos minutos preciosos, embalado suavemente por aquela voz feminina doce, conhecida e familiar que sempre o acalmava, o pequeno Antônio finalmente dormia tranquilo de novo, a respiração aos poucos voltando ao ritmo suave, regular e cadenciado da infância inocente. Quando Isabel finalmente se levantou silenciosa para sair e voltar ao seu lugar apropriado, ajeitando automaticamente as saias escuras e simples do uniforme surrado de criada, o conde ainda permanecia exatamente ali, paralisado. Parado completamente imóvel junto à janela alta e estreita que dava para os jardins escuros e encharcados lá fora, olhando fixamente a chuva pesada cair como cortina líquida prateada sob a luz ocasional dos relâmpagos, as mãos fortes entrelaçadas rigidamente atrás das costas largas num gesto aristocrático automático, a postura ereta mantida por anos e anos de educação formal rígida, mas os ombros visivelmente vencidos pelo peso esmagador de uma tristeza antiga que nunca o abandonava realmente. "Obrigado", disse ele finalmente, ainda sem coragem de olhar diretamente para ela, a voz saindo rouca, grossa, carregada de emoção contida a muito custo. "Por cuidar dele sempre. Por ser exatamente o que eu
Não consigo ser. Por dar a ele o que eu simplesmente não sei dar, por mais que queira desesperadamente. Isabel sentiu um nó grande e apertado subir implacável pela garganta, queimar insistente atrás dos olhos verdes que já começavam a lacrimejar. Ele só precisa realmente saber que o Senhor está aqui, presente. Que o ama profundamente, incondicionalmente. Que não vai abandoná-lo emocionalmente como... Ela parou abruptamente, mordendo forte o lábio inferior, percebendo tarde demais que havia falado muito além do apropriado, cruzado linhas perigosas que uma criada jamais deveria cruzar. Como a mãe dele fez ao morrer. Ele completou a frase dolorosa, virando-se finalmente para encará-la diretamente pela primeira vez. E naquele momento revelador, Isabel viu claramente lágrimas não derramadas brilhando intensamente naqueles olhos escuros normalmente tão controlados, uma vulnerabilidade crua e exposta que ele jamais permitia conscientemente que absolutamente ninguém visse, que ele escondia do mundo inteiro atrás de máscaras aristocráticas. Ela não escolheu morrer e me deixar, Isabel. Sei disso racionalmente. Mas às vezes, nas noites mais escuras e solitárias, eu me pergunto miseravelmente, se ela soubesse antecipadamente o preço terrível, teria escolhido diferente? Teria escolhido viver e não ter o filho? E eu me odeio profundamente, me desprezo completamente por fazer essa pergunta horrível, por sentir esse ressentimento injusto e cruel contra uma criança completamente inocente que não pediu para nascer assim. Isabel deu instintivamente um passo significativo em direção a ele, esquecendo perigosamente por um momento crucial quem exatamente era, onde estava, quem estava vendo, todas as regras sociais rígidas e implacáveis que governavam absolutamente suas vidas separadas e que nunca deveriam se cruzar. O Senhor não ressente realmente o menino inocente. O Senhor tem medo, muito medo. Medo paralisante de amá-lo completamente e perdê-lo também de alguma forma terrível. Medo de se entregar de verdade ao amor e ter que sofrer novamente aquela dor insuportável. Mas viver constantemente com medo não é realmente viver uma vida plena, é apenas sobreviver dia após dia, e simplesmente sobreviver não é absolutamente suficiente quando existe uma criança linda e inocente precisando desesperadamente de um pai presente, amoroso, inteiro. E se eu genuinamente não souber como ser esse pai que ele precisa? Ninguém realmente sabe no começo, Senhor. A gente vai aprendendo devagar, dia após dia, amando mesmo com medo, errando feio às vezes, tentando de novo sempre, melhorando gradualmente. Todo santo dia. Os olhos profundos dele encontraram os olhos verdes dela com uma intensidade avassaladora, magnética, que a fez tremer completamente dos pés à cabeça, sentindo cada nervo acordar. E algo poderoso e indescritível passou definitivamente entre os dois naquele quarto escuro e íntimo, algo elétrico e absolutamente perigoso como os próprios relâmpagos brancos que cortavam violentamente o céu carregado lá fora sem piedade. Algo que simplesmente não tinha nome adequado nas palavras convencionais que as pessoas usam, mas que ambos sentiram visceralmente, fisicamente, como um raio poderoso atravessando seus corpos inteiros simultaneamente, partindo-os irreversivelmente ao meio, transformando tudo, mudando seus destinos para sempre. Nos dias confusos que se seguiram àquela noite tempestuosa e reveladora que mudou tudo entre eles, Lúcio começou a aparecer cada vez mais frequentemente na cozinha quente e cheirosa. Sempre inicialmente com alguma desculpa elaborada e transparente, perguntar especificamente sobre o jantar da noite, verificar pessoalmente se Antônio havia se alimentado bem e adequadamente, comentar trivialmente sobre algum ingrediente novo ou tempero diferente. Mas Isabel sabia perfeitamente a verdade. Ela via cristalino nos olhos dele exatamente a mesma coisa perturbadora que tentava desesperadamente, sem muito sucesso, esconder completamente nos seus próprios olhos quando via entrando. Começaram então a conversar regularmente, naturalmente. Pequenas conversas aparentemente inocentes, a princípio, sempre superficiais e seguras. Sobre o menino principalmente, sobre a casa enorme, sobre o tempo que mudava. Depois, gradualmente, cuidadosamente, sobre outras coisas mais profundas e pessoais. Sobre a vida difícil que ela tinha antes de chegar naquela casa como última esperança. Sobre os sonhos lindos e impossíveis que ele havia enterrado tão fundo quanto conseguiu junto com a esposa amada naquele túmulo frio de mármore. Você já amou verdadeiramente alguém, Isabel? De verdade? Perguntou ele tarde certa, enquanto ela descascava metodicamente batatas com movimentos automáticos e precisos. Ela parou abruptamente. As mãos tremeram visivelmente. Uma vez, há muito tempo, respondeu honestamente,
sem coragem de olhar diretamente para ele, os olhos fixos nas batatas descascadas. Mas algumas coisas simplesmente não são feitas para durar neste mundo cruel. Não neste mundo injusto onde nascemos. Por que não? Porque o mundo não deixa mesmo. Porque existem regras rígidas. Porque existem lugares específicos onde cada um deve ficar sempre, sem questionar. Ele ficou em silêncio pesado por um longo momento interminável. E quando finalmente falou novamente, sua voz estava perigosamente rouca, carregada de algo intenso. E se lutarmos bravamente contra o mundo inteiro? Isabel levantou os olhos lentamente, receosa. E o que viu gravado naquele rosto aristocrático a fez tremer violentamente por inteiro. Porque ela sabia perfeitamente. Sabia que estava se perdendo completamente. Que estava atravessando o abismo que havia jurado para si mesma nunca atravessar. Que estava caindo sem rede, sem proteção alguma. Foi num domingo, depois da missa matinal, que o impossível finalmente aconteceu visivelmente. Isabel estava no jardim extenso dos fundos, estendendo roupas brancas no varal quando sentiu a presença inconfundível dele. Virou-se. Lúcio estava ali, perigosamente próximo. Não aguento mais esta farsa, disse ele tenso. Não aguento mais olhar para você e ter que desviar covardemente. Preciso que você saiba que eu, Lúcio, a voz cortante de Dona Beatriz, irmã mais velha dele, ecoou como chicote. O que significa exatamente isto aqui? O mundo desabou naquele instante. Dona Beatriz avançou furiosa, o rosto contorcido em repulsa. Atrás dela, mucamas observavam chocadas. Com uma criada qualquer. Você enlouqueceu. Ela cuspiu. Já não bastou sua melancolia patética, agora quer destruir completamente o nome dos Valmont. Beatriz, você não entende nada. Entendo perfeitamente. Esta mulher aproveitou-se. Ela apontou para Isabel. Ela o seduziu deliberadamente. Não. Jamais. Isabel tentou. Cale-se. Beatriz virou-se para o irmão. Escolha agora, sua família, seu filho, seu nome, ou esta ninguém. Lúcio olhou para Isabel, dor absoluta nos olhos. Eu preciso de tempo. Isabel sentiu o coração despedaçar. Não precisa escolher, senhor, disse ela, lágrimas correndo. Eu escolho por nós. Vou embora. Isabel, não. Cuide do Antônio. É tudo que importa. E saiu correndo, o mundo destruído. Se seu coração está partido agora, deixe um comentário. Às vezes, compartilhar a dor ajuda a curá-la. 3 anos se passaram como eternidade lenta. Isabel havia se mudado para uma cidade vizinha, trabalhando numa pequena pensão. Cada dia era sobreviver à dor, à saudade de Antônio, à lembrança daqueles olhos escuros. Até que numa tarde chuvosa, bateram à porta. Era Antônio. Agora com 12 anos, mais alto, mas com o mesmo sorriso tímido. Isabel. Ele correu para seus braços. Atrás dele, encharcado pela chuva, estava Lúcio. Ele parecia diferente. Mais velho, cansado, mas havia algo novo em seus olhos, determinação. Passei 3 anos tentando fazer a escolha certa, disse ele, voz embargada. Tentei viver como esperavam. Tentei esquecer. Mas não consigo, Isabel. Não consigo porque você não é uma escolha. Você é o destino que eu deveria ter abraçado desde o início. Lúcio, 3 anos. Muita coisa mudou. Eu mudei, ele interrompeu. Aprendi a ser pai. Aprendi com suas lições, com sua memória. Aprendi que amor não é fraqueza, é a única coisa que nos torna fortes. E aprendi que algumas regras precisam ser quebradas. Sua família nunca vai aceitar. Não preciso da aceitação deles. Preciso de você. Antônio precisa de você. Vendi o casarão, Isabel. Vendi tudo. Comprei uma fazenda pequena onde ninguém nos conhece. Onde podemos recomeçar. Onde não importa quem fomos, mas quem escolhemos ser. Isabel olhou para Antônio, que segurava sua mão. Você é minha mãe de verdade, disse o menino. Sempre foi. E papai finalmente entendeu. As lágrimas correram pelo rosto dela. Eu tenho tanto medo. Eu também. Lúcio segurou seu rosto delicadamente.
Mas tenho mais medo de passar o resto da vida sem você. Venha conosco. Não como cozinheira. Como minha esposa. Como mãe do meu filho. Como a mulher que sempre deveria ter estado ao meu lado. Isabel olhou para aqueles dois pares de olhos escuros, tão parecidos, tão cheios de esperança e amor. Sim, sussurrou finalmente. Sim, eu vou. E ali, naquela tarde chuvosa, em meio às lágrimas e abraços, 3 almas feridas começaram a se curar juntas. 6 meses depois, numa pequena capela de campo, sem nobres nem criados, apenas amigos simples, Isabel casou-se com Lúcio. Antônio foi quem entregou os anéis, sorrindo tão largo que parecia que seu rosto fosse explodir de felicidade. Na fazenda, Isabel plantou um jardim imenso. Lúcio aprendeu a trabalhar a terra com as próprias mãos. Antônio cresceu forte e feliz, sem o peso de um sobrenome que sufocava, livre para ser apenas um menino amado. Houve dificuldades. Muitas. Olhares de julgamento. Incontáveis. Mas quando Isabel acordava ao lado do homem que amava, quando via Antônio correndo pelo campo rindo alto, quando jantavam juntos como família de verdade, nada mais importava. Às vezes, Lúcio segurava sua mão e sussurrava: "Você salvou a mim e ao meu filho. Nos trouxe de volta à vida." "Não," ela respondia sempre. "Nós nos salvamos. Juntos." Porque no final, o amor verdadeiro não é sobre castelos ou sobrenomes. Não é sobre o que o mundo espera ou aprova. É sobre escolher, todos os dias, ficar. Sobre construir algo real em meio às ruínas do que era esperado. Sobre ter coragem de dizer: "Este é meu destino, e eu o abraço completamente." Isabel havia criado o filho do conde sem saber que estava moldando seu próprio destino. Que cada história contada, cada abraço dado, cada lágrima seca, estava tecendo o caminho que a levaria não apenas ao menino que precisava dela, mas ao homem que a completaria. Porque alguns amores são assim, inevitáveis como o amanhecer, necessários como o ar, impossíveis de negar mesmo quando o mundo inteiro está contra. E esses são os amores que valem cada lágrima, cada luta, cada momento de medo. São os amores pelos quais vale a pena viver. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário contando o que sentiu. Curta este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que fazem você acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. Porque todos nós merecemos um amor que nos salve, que nos complete, que nos faça escolher a coragem em vez do medo.